Bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo e esse que pode ser o início de uma nova saga que a gente nem esperava que ia acontecer tão rápido. Estão vendo esse carro lá atrás? Vocês querem saber como ele veio parar aqui? Acompanhem nos próximos minutos o que aconteceu e da onde essa Mercedes 190e Cosworth Evo apareceu na nossa garagem aqui. Meu nome é Anderson Dick. Para quem não me conhece, sou o fundador da Feutech. Provavelmente vocês assistiram a saga da Ferrari, que não acabou. A gente ainda está recém no começo. Vocês vão acompanhar muitas coisas com essa Ferrari. Ela vai fazer muito barulho por aí, na rua, na internet, nos eventos. Mas hoje eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu que eu não imaginava que poderia ter acontecido. E até eu brinco, é muita sorte, mas ao mesmo tempo as coisas a gente atrai. Então, a gente queria muito ter uma oportunidade de ter uma Mercedes dessa, por todo esse valor que essa Mercedes tem, a história para nós brasileiros que tem essa Mercedes com a Ayrton Senna. Quem nunca viu o Ayrton Senna acelerando esse carro? E naquela época foi uma memória incrível para todos nós. E esse carro apareceu, talvez, de uma maneira inesperada. Então, vocês vão acompanhar hoje como isso foi acontecer e o que a gente está pensando em fazer e qual que é o nosso plano para a gente ver se... Será que vai sair a saga da Mercedes agora? O que vocês acham? Estão a fim de ver? Então, pega aquele chimarrão, qualquer bebida aí, cerveja, pipoca, senta no sofá, bota na TV e vamos assistir, que pode ser a saga da Mercedes. Vamos ver se vai dar certo. E aqui, ó, hoje é um dia, segunda-feira, estamos aqui no dinamômetro. Vocês conhecem esse cara aqui, ó? I'm doing a video for Brazil. If the guys know this guy. Chuck, this is the guy. How's it going? Oh, no. We like it. I've never been here, so I'm happy to be here. First time here. Yeah, so I like it. It's and the weather's way better here than it is back in Oklahoma. So, oh yeah, I can see that. That's awesome. The 405 is getting plenty of ice and stuff right now, and obviously everybody up there forgot how to drive. So, so yeah, I'm enjoying it down here in Georgia. So that's good. Thanks for the visit. Thank you. Really Appreciate enjoy it. you guys taking us care of us and showing the brand and so much, so long. I really remember the time I went with you guys and it was Vandermeer? Yeah, Denver. Denver. Yeah. The first time I met you was in Denver, and so yeah, and hopefully this year everything will get back to normal, and we can race, and you know we're still going to be racing on the street, but hopefully we can get back to doing No Prep Kings, and we can show we can show the world everything we've been working on in the off seasons, because Ryan's got a brand new car, and we didn't get to show it last year, and I have a brand new car, so I'm ready to be at the racetracks if we can get there this year. So. And you know that part of everybody working the cars during this off season was impressive. I've seen that even in a professional drag racing or any kind of racing, everybody's coming back like stronger than ever. Everybody. Well, and look, it's just naturally bred into us. We all want to be the best. Yeah. You know, I know only one of us can be the best, but we all want to be the best, and that's what brings out great racers, and everybody loves racing because of the competitiveness. So that's awesome. Thanks thank for you. stopping by. Absolutely. Let's see what this beast was going to do. We're going to find out what it's going to do. X275 in the house. Cool. Yeah, this is an X275 car. They brought up here with Feutech on. So let's see how that will go. Pay attention. Thank you. Ah, legal. O Chuck estava comentando aqui sobre como eles ficaram nesse período de Covid mexendo nos carros e não correndo, né? E agora eles estão tudo preparado, louco para correr, né? De novo. Né? Eu tenho falado com o Mordenova e o Daddy Dave de vez em quando, eles estão assim, meu Deus. O bom é que eles conseguiram pegar uns projetos antigos, né? Sim. E pegar uns projetos antigos e voltaram pra... Então o Mordenova, aquele 55 a fuder dele, né? Então ele tem um monte de coisa legal. E olha só, o Luiz falou, vamos dar uma volta de Ferrari aqui, ó. E aí, a gente tinha parado os carros tudo aqui na frente, ó. Deixa eu mostrar a vista pra vocês. Olha só. Limpinha do evento. O C8, a Ferrari. O Cuda. E a Dully do Luiz aqui, ó. Os caras botaram nos comentários que era pra mim assumir a Dully porque tu não acabava nunca esse projeto. Eu acho, né? Falta tempo.
Vamos lá, dirige aí. Vamos dar uma voltinha? É bom deixar no sol um pouco aqui pra capota assentar, né? Freio de mão na esquerda, né? Você já deve ter mostrado 30 vezes aqui, né? Que interessante, né? Freio de mão na esquerda, né? FT ali no meio. Tá lentinha, meio baixo. Mas ela tá esquentando, só saindo do pós-pó. O alternador desliga. Ah, e aí ele liga. Aí a tensão muda ali. Reação, vou dar uma voltinha aqui, ó. O Luiz andou mais que eu, acho, nesse carro já. Aposta, né? Porque eu só dei 2 voltas na rua aqui, assim. Mas é um carro muito gostoso de andar, cara. Muito legal de dar uma volta. A resposta dele é muito boa, né? Parece uma moto, né? Cara, aqui. Luiz dirigindo assim, fazendo contra-ataque, eu me lembro do teu cadete. Tá frio, vai com calma. Tá a velocidade marcada ali, ó. É, a velocidade tudo certinho, ó. Painel funcionando, nenhuma luz de injeção ligada, nenhuma luz ligada, ó. Não precisa contar que a gente removeu metade das lâmpadas. Mas beleza, o que vale é o resultado final. Cara, mas o câmbio funcionou direitinho, a embreagem, né? Não, tá tudo direitinho, né? Tudo no funcionamento. Cara, o barulho dá um barulho no câmbio mesmo, né? Mas o ronco parece de corrida, né? Bah. Cara, dá uma ressonância assim, mas não dá muito, viu? Ah, nós temos que botar um Pops and Bangs, né? Pior que é o seguinte, a gente só pode andar sem pisar no fundo. Só encostando. Calma, não te emociona. Não te emociona, Luiz. Todo mundo sabe que o Luiz já tem um histórico negativo comigo, né? De amarelinho ainda, né? Mas isso aqui é pra gente resolver esse assunto. O Luiz estragou meu Mazda RX-7 no dia que ele chegou no Brasil. No dia que ele chegou me entregar em Porto Alegre, o Luiz foi pra dar uma voltinha e estragou o Mazda na rua lá. Até hoje, não sei como é que ele manteve o emprego aquela vez. A minha desculpa é que era rotativo. Bom, vou dizer que nos V8 eu confio em ti. A gente tá curtindo o carro bastante assim, só pra dar umas voltinhas e andar. A gente tá trabalhando pra acabar o dinamômetro. Acompanha aí que daqui a pouco a gente vai estar com esse carro no dinamômetro. Vamos ver, vamos trabalhar. Não pode ser muito velho pra andar um desse, né? Qualquer posição aqui... Sim, não pode ser velho. O cara que tinha 85 anos, né? Não sei o tamanho do cara. Por isso que ele vendeu. Por isso que ele vendeu o carro, né? Por isso que ele vendeu. Mas que visão, ó. Deixa eu mostrar de novo a visão aqui. Só coisinha peculiar. Né? Estacionamento. Coisa peculiar. Esse aqui é o mini Caffeine Octane agora. Por falar em Caffeine Octane, o dono do Caffeine Octane me mandou uma mensagem agora há pouco dizendo que ele quer vir aqui nos visitar. Ele vai aparecer hoje? Vai aparecer hoje aqui, acho que nós fizemos bonito no show lá. Com certeza. Vamos ver se ele aparece aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês. É o seguinte, ó, vocês não vão acreditar na sorte que a gente tá. A melhor parte do evento de ontem, que pra quem assistiu no episódio anterior aí, foi a parte que, no evento que eu digo, no Caffeine Octane, no show, não foi o evento em si expor, foi um cara que foi apresentado pra gente, que eu tava querendo conhecer esse cara fazia anos. Sim, já tinha ouvido falar do cara, sabia de umas histórias, mas não conhecia o cara, Segura né? aí. E eu vou até dizer, esse cara apareceu numa Mercedes 600 picape. Lá no evento, né? É um dos carros mais raros que existe da Mercedes. Então, tipo, a gente tava na dúvida, e aí, como é que é a situação, quem é o dono disso, não sei o que, daí que a gente descobriu que esse era o nosso vizinho, né? Esse cara é o nosso vizinho, sim, só tem Mercedes diferente, então... Mas aí é o seguinte, ó, quando eu tava lá fazendo alguma coisa, veio o dono do evento, disse: Anderson, eu preciso te apresentar pra um cara aqui. E esse cara quer conhecer vocês. Sabe o que é? Aí ele me apresentou, esse aqui é o Sam, ele é o vizinho de vocês, ele tem uma coleção de Mercedes que fica literalmente a 20 metros, ou divisa de terreno por trás da Fueltech. E ele quer conhecer vocês. Dá um pulo, fala aqui com ele pra falar. E aí me apresentou. E aí o cara começou a falar dos carros que ele tinha. Eu disse: cara,
pode vir aqui que eu tô aqui. Vamos lá agora olhar o que é essa história, o que esse cara tem ali, pra entender qual que é a jogada. Tem que fazer um alinhamento nisso aqui. É aqui, ó. Já é aqui, já? É literalmente nosso vizinho, então. Sim, dá pra atravessar um mato ali. Que loucura. Cara, eu não sabia desse lugar. Eu me lembro que tu tinha me falado do lugar, mas eu não sabia que era tão perto, cara. Cara, é aqui. Olha isso. Olha aqui, ó. Olha ali, a 600 ali, cara. Olha aqui os carros da... Lexus 400, E-Série. I thought it was only Mercedes, but you have... No, we have. This is Ryan Hey, Anderson. nice to meet you. Nice to meet you. Anderson. Nice to meet you, buddy. Nice to meet you. Thanks for coming by. Man, I'm curious to see the cars. Come on inside. This is here where Ah, the cara, olha isso aqui. 6.3, 250, Ah, 3.5. We have a lot. Our specialty. These are our 560 SL. aham. I want you to one of those cars to make supercar Ah, yeah? Okay, I like the idea. for him I like the idea. buddy. because these are our cars. The one we Isso aqui que ele falou que ele queria que a gente fizesse um super carro, turbinar, botar Fueltech, alguma coisa assim. Datsun, Jaguar, Volkswagen. Olha ali no meio, cara. Olha ali no meio. Ah, I see that. that's the one. That's the one. Yeah, this is the Evo 1, Olha aqui. but they put the Evo 2 package on it. It was done in Japan. Done in Japan. Yeah, and it's everything original. It's the automatic version because when Ah, the 5000 they made them either automatic or stick shift. So aham. this is a stick shift which they didn't change. This is here all the. We upgraded the Radiator. radiator. This is like the Aham. all in Japanese. Aham. That's a Japanese made car. Yeah. With the left-hand drive. Yeah. Uh-huh. This is one of the cars they. So this is a car that Is it? the Evo 2 like this Uh-huh. is worth 200 Oh, yeah. 250,000. Yeah. This one right now I mean with the package on it Mm-hmm. it's worth about 60 70. Yeah, I see that. It's amazing. The car is amazing. It's beautiful car. It's just all stock. Huh. But this is you can do something with. Yeah. Yeah, let me talk something Portuguese so just the video. Olha só, esse aqui é um 2.5 Cosworth. Esse aqui é uma Evo. Ela não é uma Cosworth comum. Ela é uma Evo 1 que foi transformada em Evo 2 no Japão. 502 units, right? Or No, the Evo 2 502 units. Ah, okay. The Evo 1 they made 5,000. 5,000. Okay. Yeah. That is amazing. This is the Evo 1 but with the Evo 2 package. They did it, Olha aqui os bancos, ó. Interior. Câmbio automático. We're definitely Olha só, esse carro aqui é super raro. Quanto é que tu acha que vale esse carro aqui, Luiz? 450 dólares. Só o carro em si. E eles fizeram uma... How do you call? Benz Camino? Or... he named it Benzemino. Ah, Benzemino. Ah, eles The botam... other one that we're gonna get, which is a red one, Uh-huh. built two. Aham. Two Oh, you different- getting the other one? Ah, ele chamou Yeah, Benzemino. Aqui, ó. and the other one he called it. This is the other one. Yes. He calls it El Benzo. El Benzo. And this is the guy who built it. Aham. And then I'll show you the guy who designed them. He designed the 560 SEC. I'll show you. This is the guy. He worked for Mercedes. Aham. His name Paul Brock. Aham. He's the guy who designed Paul this and this, the red one and the silver one. That He is great. designed this car. Cara, esse cara é muito louco. Esse cara tem uns carros muito malucos. Esse carro aqui é um carro de mais de R$ 1 milhão, muito mais, nos Estados Unidos. Milhões, meio milhão de dólares. Se você tá falando isso aí, é 2,5 milhões de reais. Ele foi pro evento no final de semana com esse carro. E aqui eles estão falando com a gente sobre eles fazer personalizar um desses carros, porque eles são loucos por esses SL aqui, ó. Mostrando pros caras aqui, ó, na Ferrari. Um deles não conhecia.
Esses caras tem muito desses carros aqui, ó. Ele falou que ele é apaixonado por esses carros aqui, ó, que é o SL. Essas 560 SL, todas elas. O cara falou que quer comprar o resto da vida, todos que ele puder guardar. É o único carro que ele não vai vender são essas SL. Olha só. Oh. Same engine like the other. Same engine, Olha aqui. This engine is 20 grand. 20 grand? Yeah. What do you think in putting there? Or use that one? We can use the same one, but change a lot of stuff. Nós estamos andando e falando com os caras aqui, conhecendo, e os caras, cada vez eu me surpreendo mais também, ó. Olha aqui, um Fusca. That's a 944 Porsche. 944, oh, Porsche 944. You don't have any 911s? No, I don't. Right now, I don't. I used to. This has 70,000 miles. Ah, é? Original car. Olha aqui, um Prelude. Ah, Opel. Ah, no. This is very, you know, in Brazil we have a... You know, I made donuts with this. Ah, no. Out there. I had a 1993. Let me like take the car around. Let's see. Generations, they used to... Can I pop it? Yeah. Oh, no, you need to. It's open. Baba, let him look. He'll open. This car runs. Um Cadete. Olha só, esse aqui é um Cadete. Um Opel Cadete. Que ano é esse aqui? What year is this? Perfect body. This is 67. 67. 67. Ó, o Luiz gostou já. É, isso aqui é uma geração antes de aparecer Because o in- Chevette lá no Brasil. Yeah, in Brazil, the Chevrolet Chevette is really famous over there. Ha. Look Ah. at that engine. What engine is this? Never. Olha aqui. 1.3. It runs perfect. Ah, é? I made donuts with this. I have a video on it. This is cool. It's perfect. Inside is perfect. It's just Os caras têm é um Cadete. Olha aqui. Opel Cadete. Que loucura. Ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Olha o interior. Oh, very nice interior. yeah, original Ah, interior. it smells good. Olha o interior. Cheirinho de Chevette, cara. It smells like the Chevettes in Yeah. Brazil. And the wheel looks like the Polara in Brazil. As rodas parece que Polara. Dodge had a car with this wheel in Brazil. Okay. Let me show where we are here. Pessoal, olha aqui, ó. Isso aqui é a propriedade do cara, tá? Olha aqui, ó. Não vai acreditar. Aqui, ó. É a Fueltech. Tá vendo aquele prédio ali, ó? Ali é a Proline, ó. Ali é a Proline e a Fueltech é logo ali. A gente pode abrir um caminho aqui e caminhar direto pra vir ver os carros. Olha o Prelude aqui, ó. Olha aqui as Série 6 que o cara tem. Cara, isso aqui é muito loucura. This is similar, but the L6. They only made it 1 year. Ah. Olha aqui, ó. Outra Série 6. Vamos olhar a Mercedes de novo lá agora. Vocês não vão acreditar. We got the project for I'm telling. We got the project for the 190e, the Cosworth Evo 1. Não, pessoal, vocês não vão acreditar. Nós achamos o parceiro para fazer o projeto da Evo. E vai ser uma Evo 190, não vai ser nem a comum Cosworth, vai ser uma Evo 1 190, que ela já tem o kit da Evo 2. E nós vamos fazer o projeto nesse carro. Esse cara aqui é nosso vizinho, isso que a gente estava conversando agora. Ele é louco para fazer um projeto desses e conheceu a Ferrari. Ele já sabia da gente, mas a gente sabia dele, ninguém se conhecia. E agora nós vamos assumir esse projeto como se fosse para mim, para o Luiz, e vamos fabricar esse carro. Vocês vão acompanhar aí, aguardem. A gente não sabe nem o que falar. Olha como são as coisas. No show, final de semana, o dono do show lá, do Café New Octane, veio me apresentar. Disse que eu tenho que te apresentar para um cara que é teu vizinho e tu nem conhece ele. E aí, vou apresentar para esse cara, essa parte a gente já falou. E o cara queria que a gente viesse aqui para olhar os carros dele. E a proposta que ele nos fez foi assumir essa 190 Evo 1, com o kit da Evo 2 que ele tem, como se fosse nós, e fazer um
gente faria turbo, tiraria a suspensão hidráulica, bota umas rodas de corrida. Ela é automática, mudar para manual. Olha o que chegou aqui, ó. Vocês não vão acreditar. Estamos com sorte ou não? Hey, how are you? Olha aqui, ó. 190e. First time you drove that? You never drove this thing before? Did he crank easy the first time out? Nós vamos fazer o projeto. Chegou a 190e. Let me sit on this thing. Man, we're waiting for that. Olha o tamanho desse aerofólio. Aí, Luiz, acreditou nessa ou não? Não, essa daí foi... Essa é épica, única. Vocês vão acompanhar essa história aí. Daqui a pouco a gente mostra os detalhes do carro. Deixa eu falar com o Sam aqui. E aí, Luiz, quais são as primeiras impressões aqui, ó? O que a gente vai ter que arrumar aí? Cara, não é muita coisa, o carro tá muito bom, né? Tem uns detalhezinhos quebrados aqui de idade mesmo, né? Porque ela não parece ter ficado no sol. Parece que de idade mesmo, retraiu, o plástico quebrou. Legal que tem, que nem ele falou, né? É japonesa, né? Tem vários detalhezinhos, né? Sim, esse carro aqui, ele veio do Japão. Esse cara ele comprou esse carro no Japão há 5 anos atrás. Ó, o teu volante Momo aqui, ó. Olha Aí, o teu ó. volante Momo aí. Finalmente vai ter um volante Momo. Vocês vão sentar comigo pela primeira vez no carro, ó. Cara, o cheirinho dele, cheirinho de carro dos anos 90, aquele cheirinho de couro assim. BMW tem parecido também. Que coisa legal. Vamos olhar os detalhes do carro, ó. Ó a quilometragem, ó. 96 mil quilômetros, ó. Esse carro aqui, como eu falei, ele é japonês. Ele vem, olha aqui, até tem um anti-radar japonês aqui, ó. Olha os acabadinhos aqui. Aqui um painel de fibra de carbono. Ah, tá quebrado, ó. Soltou a cola, ó. Mas tá guardado aqui, ó. O painel do rádio. Ó, ele tá com câmbio automático, ó. Isso aqui vai ser uma das coisas que a gente vai fazer aqui, é passar ele, trocar o câmbio, botar um câmbio manual. O rádio é um rádio de época, não sei se não é original. A chave. Aqui no porta-luva aqui, ó. Vazio umas lâmpadas. Cara, mas os bancos é bem novinho. Eu vou te falar assim, ó, bem novinho. Olha de trás aqui, ó. Não tem nada. Teto não tem aqueles teto solto. Limpador. Ah, esse aqui é do limpador, ó. Do limpador não, do espelho. Retrovisor, né? Teto solar, retrovisor. Olha aqui, ó. Etiqueta do Japão, ó. Última troca de óleo. Vamos ver se tem data aqui, ó. Caramba, o que será que é a data disso aqui? Mas para trocar com 98 mil quilômetros, ó. Tá com 96, ainda tá na troca. Só que o cara falou que esse carro... Vou contando as histórias aos poucos. Esse cara, ele comprou esse carro no Japão. Mandou pra Alemanha, pra loja que ele tem na Alemanha de carros. Ficou 5 anos na Alemanha, guardado lá, é colecionado. E aí ele veio pra cá e tá 3 anos aqui parado nesse lugar dele aqui. Então esse carro tá 8 anos assim, pelo menos sem andar desde que ele comprou esse carro. Os carpete, ó, tudo limpinho até. Dá pra ver que o carro tá parado, sabe, um tempão. Muito, muito legal. O interior aqui tá bonito, hein? É quase só limpar assim e ajeitar uns detalhezinhos quebradinhos assim que dá pra arrumar, ó. Cara, eu acho que é só esse aqui, ó. É só esse acabamento do painel, que ele até não é difícil de fazer, ó. Vamos ver. Aqui, ó, vamos discutir junto. O que a gente tá olhando o carro aqui, ó. Dá uma aula aí sobre o seu carro aí. Então, meus queridos alunos, né? Deixa disso, vocês podem ver, né? O pessoal aí do Brasil tá acostumado. Olha essa tampa aqui do cabo de vela, né? Igual do C20XZ, né? Então, esse motor é meio que o irmão rico do C20XZ. Eu falo irmão rico porque ele usa corrente em vez de correia. E o espaço entre os pistões é maior, então o pistão é maior. Então, por consequência, tem válvula maior. Então, é um C20 melhorado, vamos dizer assim, da Cosworth, né? Assim como o C20. E olha só que estranho, né? Ele tem uma injeção meio mecânica, meio eletrônica, ó. Aqui que distribui combustível e vai por linha até aqui onde tem umas poppet valve aqui, como se fosse... É meio eletrônico, meio eletrônico, meio mecânico.
Aqui é a admissão, né? Filtro de ar. Vamos ver o que tem de filtro de ar aí. Vamos ver, saindo. Ó, olha ali a entradinha de ar. Até... Filtro, ó. Não tá ruim. Ah, aqui que ele... Aí? Que ele puxa o ar, ó. Olha que gozado. Que E o... Cara, isso aqui é uma injeção mecânica. Meu Deus do céu. Muito. Olha aqui é a distribuição de combustível. Ele tem um distribuidor de combustível. Isso. E aqui um distribuidor de ignição, né? Exatamente. Isso a gente conhece. Olha só. Então, tipo, o distribuidor não é nem no comando, né? O C20 antigo, o distribuidor é aqui, né? Esse aqui não tem porque não tem espaço, ó. O que será que é a bomba? Tu acha que essa bomba aqui é do quê? Cara, essa tanque? Essa aí é da direção, da suspensão hidráulica. Esse carro tem suspensão hidráulica atrás. Cara, isso aqui vai sair então. Isso vai sair, não serve pra nada. Essa água que a gente pode recolocar em algum lugar. Isso aí é do radiador. De repente aquela ali é do lado. limpador, né? É, o limpador de para-brisa. Aqui é a bobina, ó, bobininha. Parece a mesma bobina que eu tenho na minha BM, cara. Da mesma época, deve ser a mesma coisa. Bobininha velha Bosch, ABS simples, né? Super antigo. Aqui tá meio feinho, isso aqui dá pra trocar, fazer um... Dá pra refazer esse cara, né? Fazer esse cara. Mas olha só, é de velho, ó. Nem encosta que ele já se desmancha. Tá desmanchando, né? Tá desmanchando de velho. E aqui vai os bicos injetor normal. Vamos ter que adaptar, porque fazer uma flauta para bico, né? Vai ter que botar um corpinho e o-ring. Esse corpo parece maior. Sim, pode ser uma bucha de Tecnil, uma coisa assim. Ou de alumínio. Cara, eu vou te dizer o seguinte, o carro parece estar muito íntegro. E é muito mais idade. Esses carros 92. Coisa comendo, ó, né? É comendo de velho, não é de usar. Porque ele tem pouca quilometragem, né? Ele é pouco usado. Sim. E ele já trocou o radiador, ó. Ele teve problema com o radiador. Que vazou água, né? Vazou, não conseguiu arrumar, ele trocou. Então provavelmente ele vai tirar essa ventoinha mecânica aqui, botar uma elétrica. E vai continuar vendo o que mais que a gente consegue fazer em relação ao que não precisa do carro, né? Intercooler aqui é foda, hein? Não, até tem... Dá pra botar um pequeno na frente, talvez. E passar a pressurização por baixo. E a gente pode tirar esse ventilador daqui e botar uns mais fortes atrás. Mas ou menor na frente. Tira a buzina daqui, não precisa buzina aqui. Né? E eu vou te dizer, na pior dos esportes, o ar-condicionado vai embora, né? O mais legal da história foi o seguinte, essa parte eu não gravei porque a gente tava conversando com o cara, né? Quando nós perguntamos pro cara, tá, mas o que tu queria fazer no carro? Como é que é a maneira que tu queria, digamos assim, ver esse carro pronto? Aí o cara disse, eu quero que tenha um escapamento na porta aqui, ó, no paralama. Ele falou que quer um escapamento saindo no paralama aqui, que era o sonho dele. Achamos o louco perfeito. Cara, eu olhei pro Luiz, o Luiz olhou pra mim, correu aquela lágrima assim no olho aqui que a gente não se aguentou assim. Ele falou que quer tirar os bancos de trás. Não, isso a gente não vai deixar ele, tem que levar as crianças. Ele quer fazer de corrida o negócio, né? Cara, mas que legal. Vamos continuar olhando o carro aqui, a gente tá descobrindo. O que a gente tá fazendo agora aqui é o seguinte, ele trouxe o carro e a gente vai dar umas voltas, vai andar, vai entender o que tem que fazer no carro, o que não precisa. Vai fazer um projeto, digamos assim, pra dizer, ó, esse é o projeto, esse aqui que eu faria no carro, como é que a gente faria, e vamos discutir pra fechar o projeto. E aí, se a gente decidir, ó, é isso aí pra fazer mesmo, começa a comprar todas as peças, faz toda a programação, tem que encomendar um monte de coisa. E aí quando tiver tudo aqui, a gente vai poder, na prática, começar o carro, né? Então, por enquanto a gente está estudando para ver se vai ser viável, o que vai fazer, se tá todo mundo de acordo, se essa é a ideia. E vocês vão acompanhando com a gente aqui. Caridade. O que é isso? Disqueteira, 12 discos, ó, Technics. Olha só, hein, bota um monte de coisinha aqui, ó, pum. Curtindo um som na Autobahn. Start Time. Essa aqui é a loja dele na Europa. É o nome da loja dele na Europa. Essa aqui é a loja dele na Europa. Onde é que... até o Leonardo tava conversando com ele, porque o Leonardo mora na Alemanha, em Stuttgart, né? Onde é que é a loja dele? Cara, 1h30 da minha casa em mais. Vai ter coisa pra ir lá. Vai. Tanque de combustível de Chevette. Não, atrás do banco. Até as capas de paralama parece Chevette. Atrás do banco, né? Melhor. Atrás do banco, vamos ver o que tem aqui. O que a gente acha? Vai achar 100 mil euros aí guardado. Vai, esse já serve o carro, ó. O stepzinho, capa de plástico no step. Ó, em francês, e alemão, em inglês. Você viu, esse carro veio do Japão. Esse aqui, ó, é o TJ. Ele é o dono do Café New Octane, do show que a gente tava no final de semana, e ele me ligou essa semana. Cara, eu quero te visitar aí pra olhar melhor esses carros, porque ficou louco. Ele é o cara que me deu a mijada lá quando eu tava acelerando parado, mas a gente boa. I'm telling good things about you. What he said. Whatever he said. You can see the subtitles later. All right, yeah. Mas o TJ veio aqui na Fueltech para dar uma olhada e ele tá vendo, ele tem uma coleção de carros incrível. Uma hora eu quero mostrar essa coleção para vocês. O cara é 10. I'm telling you, I want to show your car collection one time. Oh, yeah, okay. Yeah. It's not much, but nothing like this. No, it is cool. But thanks for watching.
No, and everybody, all the Brazilians were We crazy get a lot watching. of people from Yeah? South America. You saw? Yeah. They were all watching, Lots. asking a lot of stuff. That was Yeah. cool. Yeah. Good. Cool, valeu. Vamos conversar com ele aqui. Olha aqui, ó. O Luiz chegou. O que tem aí na mão? Peça do médico agora. Vamos. Médico do motor. Bom, primeira coisa que a gente falou, né? Vamos, antes de a gente se meter em qualquer encrenca aqui, vamos dar uma olhada no estado do carro para entender exatamente o que é o projeto, né? Isso é uma coisa importante. O que a gente fez aqui, ó? A gente botou o carro no elevador, ó, e vamos fazer uma análise de tudo. E a primeira coisa que a gente viu, né, foi que quando bateu o arranque, Tá estranho, né? Eu dei arranque ali, parecia o mesmo, né? Parecia teste de compressão relativa aí tá... Faltou, né? Agora fez falta uma FT agora no carro, né? É. Mas olha só uma coisa que eu esqueci de te contar. Olha que legal, tu lembra de ter ouvido bomba de Mercedes na tua vida? Ah. Essa aqui tem duas. Não, duas? É duas bombas. Olha só, duas bombas, ó. Essa é a famosa original bomba de Mercedes. Bomba de Mercedes, duas, daí parece que tem um baita de um filtro e Um dumper. Um dumper na linha. Que é o que baixa aquele... Isso. E ó, fica todo mundo pendurado nessa borracha aqui, ó. Aham. E não vibra no carro. Um entradão, olha só que loucura. As duas bombas em paralelo. É. Interessante, né? E como é que ele tá por baixo aqui? Cara, dá pra ver que o carro é íntegro, nunca tomou panca, por exemplo. Mas dá pra notar também que ele é velho e ele passou um tempo no tempo, né? Ele não tava assim dentro de um ambiente selado durante muito tempo, porque tu vê vários pontos de ferrugem, assim, de umidade, sabe? O diferencial aqui, como é que é? Cara, não tem muito segredo. O diferencial, mas já tem um sensor de velocidade nele aqui. Dá pra ver as linhas hidráulicas, muito similar ao da minha BMW aqui, ó. Os acumuladores hidráulicos da suspensão traseira, os amortecedores hidráulicos aqui. Mola de suspensão não é no mesmo grupo, ó. Não é coilover original. Esse pneu bem fininho, né? A rodinha pequenininha. Sim, a roda aqui Porque vai caber... é do Evo 1, né? É. O Evo 1, teoricamente, era menor. Mas o que a gente tá com aquela caixa de ferramenta ali é um medidor de compressão. O que a gente vai fazer? Quando ligou o carro antes, a gente viu que já não... Batendo arranque, ele parece ter um cilindro a menos. Vamos ver se os cilindros estão ok. Porque eventualmente poderia ser até meio lavado, alguma coisinha assim, né? Se bem que não, é na partida, né? Mas pode ser anel trancado, né? Pode ser anel trancado, porque tem que ver que esse carro ficou tanto tempo parado, às vezes um anel enferruja, dá uma trancada ali, junta a ferrugem ali na canaleta, ele não se mexe. Se for, de tanto a gente ligar 2, 3, 4 vezes, vai limpar. É porque esse cara, relembrando, ó, esse carro aqui foi comprado no Japão há 8 anos atrás. E não fuma. É. Ele foi comprado no Japão há 8 anos atrás pelo Sam, que é o dono do carro. Aí ele ficou 5 anos na Alemanha, na loja do Sam, que ele tem uma loja de carros lá na Alemanha, e ele trouxe para os Estados Unidos há 3 anos atrás, e em 3 anos ele não tinha andado com o carro. Hoje foi o primeiro dia que ele andou com o carro, para vocês terem uma ideia do nível de loucura desses caras. E aí, então, na verdade, o motor está muito tempo sem funcionar. Na verdade, óleo, com certeza tem 10 anos esse óleo aí, né? Ou uns 8 anos pelo menos. A não ser que eles... de repente eles trocaram alguma coisa na Alemanha. Sei lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai medir a compressão do motor para ver se tem realmente algum cilindro com menos compressão, que é o que parece, para também saber o tamanho da encrenca disso aí, né? Enquanto o Luiz pega as ferramentas lá, olha que interessante, olha o tamanho desse aerofólio. Esse aerofólio para a época, tu imagina, é um negócio muito DTM, né? É que esse carro aqui ele foi feito para homologar a DTM, né? Isso, exatamente. Então ele precisava ter no carro de rua uns adereços assim aerodinâmicos desse porte, né? A roda tá muito feia, né? Essa roda tá para dentro assim, o offset tá errado. Isso aí é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Olha a felicidade do Luiz aqui, ó. Você se lembra desse rapaz abrindo o capô lá naquele ferro velho lá de uma Mercedes Caco? Eu ainda vou ter um. E agora apareceu essa aqui. Tampinha de válvula, leia direto C20Z, é o mesmo Lzinho, né? Putz, manda uma escrita alto. Só que isso aqui não é o red top, isso aqui é o black top. Esse cabinho de vela. Cabinho de vela, Silicon Japan. Você Não viu? tem água, nada aí, né? Tá melhor que o da Ferrari. O da Ferrari tá meu Deus do céu. Isso aqui eles trocaram lá no Japão. Vamos ver se eu peguei o chave certo aqui. Se tem. Tem. Peguei certo aqui, mas é meio curto, né? Vamos ver se eu consigo sem arranhar. Ih, tá solto? Tá solta as velas. Essa aqui tá solta. De repente é isso. Quando vê tem uma vela solta. Apertar a vela, Quando tá vê tem uma vela aqui, solta né? e só. Mas aqui se for isso, é o conserto mais rápido da história do cilindro. Isso aí é aquele negócio que tu compra o carro estragado assim, com compressão fodida e era uma vela solta. Então já que a gente tá fazendo isso, vou contar uma, né? Tem um vizinho aí na Proline aí que ele quis vender o carro porque ele não tava estragado, né? E daí ele vendeu, tu lembra essa história? Eu lembro. Daí ele vendeu por, sei lá, 500 pila, um negócio assim.
pro cara e daí a gente só Que deu uma carro que era? olhada. Era um Mazda 626, eu acho. E daí a gente deu uma olhada, era só um bico, cara. Era só um bico. Ó, a vela tá lá, pega aí pra ti. Deixa eu ver os outros. Bosch. Não tem segredo aí, ela tá aí, só que ela tava solta, né? Ela veda em 45, tu viu? Ó. Cara, nada apertado, tá? Mas essa aí tava solta de mão, assim, solta. Talvez será que tá fazendo compressão? Tu acha que... Cara, tava, mas não devia Não de- falhar ali funcionando, entendeu? É. Não é isso, não é isso. Sabe uma coisa que uma vez eu tomei um pau assim com o Cobalt do Mano no Brasil? Ah, tava errado o centro. Ele usava, o cabeçote dele é pra vela assim, ó, de 45 graus aqui, e ele estava usando com vela de arruela. Cara, nós ficamos um ano. É, é vela de Chevette, né? Uma coisa que a gente já viu aqui é essa bateria, provavelmente ela vai pro porta-mala. Tá sequinho, cara, agora nada horrível, tá? É, pelo menos duas velas da mesma marca já é uma notícia boa, né? Já dá pra baixar na Face Park, então. Ó, É. sequinha também. É, óleo assim não tem. Né, não. Eu te dizer, ele não fumou nada, cara. Ele só tava com aquele barulho assim no arranque, né? De Quando não ter vê, compressão num. Mas quando ela ligava, ela continuava falhando, ela continuava. E era a frequência fixa, assim, sabia que era o mesmo cilindro. É o mesmo cilindro, né? Por isso que eu digo, por isso que eu falei quando a gente viu isso aí, disse, cara, vamos medir a compressão antes de a gente botar a mão no carro, porque não sabe, né? Fala. Faz de novo, fala aí, só pra ver se identifica. Ah, deixa eu tentar lembrar. Então eu acho que é o 2, viu? Aqui tem um trabalhinho de dar uma desinabrada aqui, desinabrada das Aí. coisas. Cara, tá seca, toda seca. Ó, tô bom na mira. Tá tudo seco, cara. Tá tudo seco. Tá, vamos medir compressão. Vamos girar esse motorzinho. Cadê? Como é que a gente bate arranque sem combustível nesse negócio, né? Tirar não adianta. Deixa dar, é bem pequeno, não tem. É, enfia uma Não vai morrer. estopinha nos outros cilindros, se bem que vai jogar fora a estopa, né? Bota um pano aqui por cima. Ah, mas não é promote. Não é Nem deu promote. vapor de gasolina, não. Não é promote, é pouca coisa. Tá, Ó. primeiro tá. Não façam em casa o que a gente tá fazendo aqui, tá? Não faço casa. Se tiver na oficina da Fueltec, pode fazer, mas em casa não faço. Aqui, ó. Segura aqui, Leonardo. Segura pra nós aí. Sério? Não, tô brincando. Vai tomar um choque aí. Fuga aí, meu. Bate arranque então ali. Então tá. Quer dizer, tá no parque. Não Ih. foi 3 Mississippi, hein, maninho? Esse aqui acho que é o... Não tá nem mexendo isso aqui. Nem mexeu esse boneco aí. Então, pera aí. Porque tu Vamos viu que parecia que ele girou meio... Ele não fez tu. Vamos ver o próximo aqui que a gente já vai matar. Se é esse cara ou não. E aí a gente faz, bota a biela, pistão forjado. Ah, vai ser pistão e biela agora. Vai ter que ser pistão e biela, né? Aí eu vou ficar feliz, porque daí vai dar pra vir com as pressão, né? Vamos lá, vamos de novo. Aê! Já descobrimos quem é o querido. Número 1, Número 1. não tem compressão. Mas pensa em não ter compressão. Tipo, Nem 50 centavos. não, tem uns 5 pés assim. É. É. Cara, deve estar com alguma coisa trancada, porque o seguinte, ele não fuma. Ô, bota uma gasolina, bota umas placas, vai dar uma acelerada. Não. Não é bem assim. Vamos ter que trocar pelo menos o filtro de óleo, o óleo. Mas Pera, não tipo, tem vai pressão resolver de isso aí. óleo. É. Não, é que eu não sei o que é, entendeu? Tipo assim, se for anel, ele solta, tá? Mede os outros, já que tá aí na mão É, agora. válvula, então tá tipo assim, ó. Esse aqui deu 150 bonitão. 150 bonitão. Ó, cilindro 3. Mesma coisa. Pode dar. Cilindro 4. Toca um WD-40 no 1 e vamos... Quase a mesma coisa, nós temos um vazamentinho bem de canto. Não, eu vou botar um WD-40 daí a gente faz isso. Viu? Vamos Vai lá. Dá ele de novo aí. Giroteia pra nós. É, temos um cilindro a menos aqui. Agora a gente... O projeto embragou um pouquinho mais aqui, ó. Acho que vamos ter que abrir o motor e botar a biela e pistão agora nesse negócio pra
pra fazer certo. Marcelo, Marcelo, Pires, Yuri, estão preparados pra Ó, encrenca aí ou não? um pouquinho diferente. Vai sobrar pra vocês. Tem um barulhinho de cabeçote assim, né, ou não? Estetoscópio do Luiz aqui, ó. Atrás? Atrás tá pior, bem pior. A corrente tá de boa. A corrente tá quietinha. Pra quem não acompanhou, esse barulhinho que pega assim, que um cilindro não tem compressão, é o que a gente se baseou para fazer o teste de compressão relativa da Fueltech que a gente fez naquela atualização 4.5 que saiu faz algumas semanas aí. Então ele basicamente mede assim quando o motor de arranque não pesa, quando o motor de arranque não tem peso nenhum, é porque não tem compressão, a tensão na bateria não despenca. E aí a Fueltech analisa isso aí rapidamente para saber onde é que era que tinha compressão e conseguem dizer qual cilindro que tivesse ruim. Se esse carro tivesse uma Fueltech, a gente não precisava ter feito esse teste aí todo de tirar a vela e medir compressão. A gente já sabia que o cilindro 1 estava morto na hora, ali ia dar 0 nele e os outros lá, por exemplo, 90%, 100%. Então é um bom teste. E dá pra ver aqui, ó, certinho que o carro tá falhando um cilindro, ó. Mas não tá ligado, luz. Hã? Não tá ligado luz de óleo, nada. A luz de Tem bastante óleo? óleo ali, entendeu? Sim, não. Ele tem relógio de pressão de óleo? Tem bastante óleo. Tem óleo no cabeção. Tem relógio de pressão de óleo? Tá trancado em cima. 3 Aonde bar. Ah, o máximo é 3 bar? Que estranho, né? Tão baixo. Eu acho que é anel mesmo, sabe? Aham. Porque tá soprando muito. Muito global. Ah, tá soprando no Tá global. soprando muito. Yeah. Terra. Bom, Tá esquentando, tá? é. Bom, não, tá É, eu acho que tá indo pelo anel, acho que tem anel trancado. Por exemplo. É. Até desliga. Bom, é. Então tá, tirar o motor. Tira hoje à noite, Luiz, será ou não? Vamos tirar já. Amanhã já tá percebendo. É o seguinte, agora ó, Marcelo, Yuri, Felipe, Leonardo, o time vai chegar aí pra tocar essa encrenca, será ou não? Não sei. Acompanha. Vocês vão ter que saber, nem a gente sabe o que vai acontecer com essa história, né? Esse carro aqui, então, recapitulando pra vocês entenderem. Eu conheci final de semana no Café Octane. O dono do Café Octane me apresentou pro dono desse carro, que é nosso vizinho, que eu vou mostrar pra vocês onde é que é o galpão dele aqui, ó. Saí aqui, ó, aqui só saindo da Fueltech, aqui é a Proline, tá? E eu vou caminhando pro local ali, ó, reto, atrás daquelas árvores ali, ó, é o galpão que esse cara, que é o Sam, que ele guarda esses carros. Então enquanto eu tô caminhando ali eu vou comentando. Então o galpão do Sam é aqui, ele compra e vende carros ao redor do mundo, ele compra carros no mundo inteiro, ele tem uma loja na Alemanha, essa loja aqui, e ele basicamente vende online, assim, carros meio raros e ao mesmo tempo ele coleciona, guarda, ele compra os carros que ele gosta, como eu mostrei no início do vídeo, ele adora aquelas Mercedes 560 SL, é fanático por isso, e aí conheci ele no evento final de semana, através do dono do evento, me apresentou para ele, a gente já se conhecia, a gente já tinha ouvido falar um no outro, mas nunca tinha se conhecido pessoalmente. E ele ficou muito impressionado com todo o trabalho que a gente fez na Ferrari, e ele veio literalmente assim, e a minha intenção era comprar essa Mercedes dele, ou comprar uma Mercedes dessa, porque quando me apresentaram para ele, eu perguntei a primeira coisa, cara, não acredito, eu quero comprar uma Mercedes, uma 190e Cosworth, para fazer um projeto, porque a gente está enlouquecido com isso, a gente viu aquela naqueles carros abandonados e vocês acompanharam e pediram muito ela, então a gente ficou realmente tentando achar essa Mercedes. E aí ele disse, eu tenho a Mercedes. Só que ele não falou qual que era o esquema, como é que era, se ele ia vender, se não queria vender. E aí ele disse, não, vem me visitar. E aí vocês viram, né, que eu fui lá, eu e o Luiz, a gente foi lá conversar com ele. E aí até teve bastante conversa em inglês, algumas coisas que eu não filmei, porque a gente estava tentando entender o que ele queria. E basicamente o que ele queria era ter aquele carro customizado, só que assim, ele já é mais velho, ele não se lida com essas coisas, imagina, ele tem esse carro há 8 anos, ele nunca tinha sequer andado, e ele disse assim, cara, pega o carro pra ti. Eu disse, não, mas eu quero comprar o carro. Não, pega o carro pra ti. Eu disse, não, como assim pega o carro pra mim? Eu disse, não, pega o carro pra ti, faz o que tu quiser, anda, te diverte, vai pra casa, faz o que tu quiser, o carro é teu, e eu gostaria muito que tu fizesse tudo
eu pago, vou pagar obviamente tudo, ele vai pagar, o carro é dele, e a gente na verdade vai fazer o carro como se fosse para nós, mas obviamente o carro é dele. O lado bom é que pessoalmente a gente vai poder fazer tudo que a gente quer nesse carro, e o lado ruim é que não vai ser meu, mas nem tudo é perfeito nesse aspecto. Por um outro lado, é um carro caro. Esse carro aqui, a gente até tá numa dúvida, porque ele é um Evo 1, mas com body kit de Evo 2, será que ele vale 50, 100 mil dólares, assim, mas não é menos que isso, entendeu? É um carro caro, para vocês terem uma ideia, ele é bem mais caro que a própria Ferrari que eu comprei por 30. Então, é um projeto exótico, digamos assim, não muito barato. E como ele está muito afim de fazer, a gente falou, cara, vamos fazer então. E aí ele trouxe o carro hoje pra gente, a gente está fazendo essa análise e agora a gente está tentando descobrir o que vai acontecer. Mas eu não sei exatamente se vai ser possível fazer o projeto, se digamos assim, vai encaixar com os interesses que ele tem, se vai dar certo para nós, se nós vamos ter ajuda aí de algum brasileiro para vir ajudar aí, Marcelo Pires, Yuri, Felipe Andrés, vocês vão vir ajudar e eu vou ficar só olhando. E também outros brasileiros aí, né? Quem mais vai ajudar nesse projeto aí? Porque não é fácil. Esse aqui a gente já viu que vai ter que baixar motor, tirar cabeçote, trocar pistão e anel. Não sei se não vai ter que retificar e já começa a ficar mais crespo o negócio. Então, talvez não seja um projeto de uma semana, talvez seja 2. Tô brincando, não sei como é que vai ser. Mas de qualquer maneira, estou muito feliz de estar tendo sequer essa oportunidade de botar a mão nesse carro. Se der certo, eu vou ficar mais feliz ainda de poder curtir esse carro e se puder fazer como eu quero, o meu padrão, digamos assim, que é sempre um negócio diferente, aquela ideia de uma turbina top, assim, um carro, um cofre exemplar, umas rodas assim que casam com o carro, sabe, deixar o carro bonito assim, diferente, customizado, com uma Fueltech, tecnologia, com tudo novo, cara, eu vou ficar muito feliz, E então, vamos ver o que vai dar isso aí. Deixa eu mostrar pra vocês onde é que é a oficina então do cara, ó. Eu caminhei aqui até o lado da Proline, ó. E aqui tem esse mato, literalmente, ó. Vocês viram no início do vídeo que eu mostrei de lá, ó. Ali, ó. Ali estão os carros, ó. Então aqui, ó, se a gente abrir um caminho aqui, ó, eu consigo caminhar até lá. Então aqui, ó, é literalmente no quintal de casa. Ou seja, achamos uma Mercedes 190E Cosworth Evo, que é, pra quem entende, sabe o que eu tô falando, no quintal de casa. E melhor do que isso ainda, com um maluco que quer que a gente mexa no carro como se fosse nosso, faça o que queira e possa curtir o carro. Então vamos ver se vai dar certo. Obrigado pela audiência de todos aí. Por enquanto a gente não sabe como é que vai fazer, mas a gente sabe que vai ser divertido. Obrigado a todos e aguardem os próximos capítulos aí. Vamos ver se vai ter a saga da Mercedes agora. Um abraço.